my relative, meu parente. Hello, everybody. Good evening. Good O evening. Rafael Pessoa é meu parente, hein, Rafael? Hello, Mr. Alexandre. Good to see you here. Good Hello, evening. Biratã. Hello, Daniel. Isso aí, né, pessoal? Estamos aqui, ó, em busca de estar prontos para a hora H, né? Porque é isso que faz pessoas de sucesso. Ela não espera a oportunidade bater na porta e depois falar assim, eu devia ter me preparado melhor, né? E a gente vê, gente, que nesse processo tem muito isso, né? Assim, eu gosto de compartilhar. Só um minutinho, pessoal. Oh, let me check. Mhm. Pessoal, estamos aqui em outra aula também ao vivo, aí a gente estava compartilhando outro link aqui. Bom, voltando, né? Nesse momento, gente, a gente percebe o quê? Que todos vocês aqui estão em busca de uma melhor vida para a família de vocês, certo? E para esse momento, né, a gente tem que se preparar. A gente se prepara antes, não é 2 dias quando você recebe o convite e liga para a gente desesperado, falando assim: eu recebi o convite da reunião e eu preciso me preparar, porque nessa hora, muitas vezes, ó, o teacher Cadu, o teacher Geraldo também que participa desse processo já estão no fluxo, aí já não tem jeito mais. E olha só para vocês verem, hoje a gente está, como é uma reunião presencial, então, a gente quer que vocês cheguem lá e arrasem, né? Lembrando que normalmente vocês recebem o convite, né, quando você é selecionado, próximo do dia. Mas a nossa preparação já começa aqui, ó, 2 meses antes. Por quê? Porque o Teacher Cadu, ele tem um material, né? Ele construiu ao longo desses anos um material muito completinho, onde ele vai passar todas as dicas, gente, né? O que que são essas dicas? Normalmente, os candidatos mesmos nos trazem os tipos de perguntas que são comumente feitos numa reunião. E eu tive o prazer, né, de ser uma das tradutoras o ano passado também, foram 3 dias bem intensos. As perguntas, gente, ela não vai mudar tanto, né? Ela vai ser basicamente a mesma para todo mundo. Mas o que é que muda? A resposta de cada um, porque cada um tem a sua experiência e sua realidade. Mas a pergunta ela é padrão para todo mundo. E atrás daquela pergunta, a gente acredita que a gente pode ter um parâmetro de respostas. Como assim, Vivi? Por exemplo, eles te perguntam assim: me fale sobre o seu dia, né? Quando eu estou aqui fazendo a avaliação do inglês de vocês, que é a primeira parte desse processo, eu faço essa pergunta. Ela é bem ampla, né? Ela é geral. Tem gente que fala tudo menos o que valoriza a sua experiência profissional. Então, assim, perdeu a oportunidade daquela resposta. E eles não vão ficar instigando você até você conseguir dar a sua melhor resposta. Eles vão passar para frente, né? Então você fala assim, a pessoa fala, fala assim super raso a resposta e não fala nenhuma atribuição que vai ser o diferencial dela ali. Então, quando a gente faz um curso desse, do Job Interview, o Teacher Cadu vai trazer para vocês vários pré-requisitos, assim, o que que você pode colocar na sua resposta. Vamos pegar aqui o carreteiro, tá? Por exemplo, eu vou perguntar ali, né? Tell me about your day. Aí a pessoa fala, eu pego o caminhão e entrego o produto. Tudo bem, mas olha só como que ela poderia mudar muito a resposta dela se ela falasse assim, ó. Olha, eu inicio meu dia de viagem tal horário. Antes de começar a entregar o produto, eu verifico o pneu, verifico o óleo, as luzes. Assim que eu faço o meu checklist de segurança, isso tudo em inglês, né? Claro. Faço meu checklist ali de segurança, eu pego viagem. Hoje eu entrego produto tal, dirijo tantos quilômetros por dia, eu tenho experiência em granizo, né? Debaixo de chuva forte, é, estrada de rodovia,
como que fala? O pessoal fala aquela Mercosul, eu tenho experiência ali no Mercosul. Eu já peguei neve, eu já peguei estrada de chão, já peguei cascalho. Então, olha, você vê, você trouxe várias expertises que valoriza a sua experiência profissional. Isso muda completamente a visão de quem está te ouvindo, de alguém que só fala que trabalha e entrega tal produto. E esses pormenores é o que eu quero que vocês entendam, que eles não vão te perguntar, não vão ficar ali explorando a sua resposta até você dar. Mas quando você já chega com uma resposta, assim você valoriza o seu passe. Ali eu falo que é você vende seu peixe, né? Porque, gente, tem pessoas que têm um inglês muito bom, já viveram fora. Né, cada um tem sua história de vida, mas nem todos que falam inglês passam. E aí você vai investigar, você fala assim, mas fulano fala inglês tão bem, por que que ele não passou? Ah, eles não gostaram da entrevista dele. Então não é só ter inglês. Inclusive, às vezes a pessoa que tem menos inglês passou. Por quê? Porque fez uma excelente entrevista, né? O que que a gente tem que pensar quando a gente estiver ali com eles? Simpatia, ser humilde, né? Porque eles buscam pessoas assim. Porque quando você demonstra através das suas respostas que você é uma pessoa bacana de lidar, que você é humilde, que você escuta, que você gosta, principalmente isso aqui é dica de ouro, ó. Eles querem saber se você é uma pessoa que segue regras e não que tira uma decisão da cartola. Por quê? É uma empresa muito grande. Gente, vocês já viram os últimos vídeos que o Rafael postou? Jesus, é uma altura de um prédio, aquele tanto de madeira que tem ali. É algo assim surreal que eu acho que a gente não tem noção. E você viu ele falando, gente, isso aqui em uma semana vai embora. Então é uma mega operação. Por quê? Porque essa empresa que contrata vocês lá no Canadá, ela atende o mundo inteiro. Então ela recebe uma demanda mundial. Então pensa se ela quer ter certeza que a pessoa que ela está contratando é uma pessoa que segue a regra e o que foge da regra, ela antes de às vezes tomar uma decisão, ela pergunta ali para o supervisor dela, né? Então, normalmente, às vezes, até pergunta assim, ó, se você vê alguém fazendo algo errado, tipo assim, fora do padrão, fora do treinamento, qual que é a sua atitude, né? Então, eles vão querer saber, quer dizer, você vai reportar isso para alguém? Você vai estar ali, né, amigável, às vezes ajudando a pessoa e depois reportando ali para o seu supervisor? Porque eles não querem, primeiro, que ninguém se coloque em risco e não querem que nada fuja do padrão. Porque se existe o padrão, gente, é porque é o padrão que dá certo. E se chega alguém lá criativo demais, querendo mudar o que já funciona, vai ter problema, né? Vai sair fora a engrenagem, você corrompe a engrenagem ali. Não pode, né? Tu tem que seguir um padrão bonitinho. E ali, por exemplo, o pessoal de linha de produção. O que que eles querem ouvir ali na resposta? Não é o que que eles querem, né? A gente não responde o que eles querem ouvir. Isso aí, o que eu estou falando é assim, o que que você tem que trazer da sua experiência que é relevante para eles. Linha de produção é um ambiente barulhento ou é um ambiente silencioso? Barulhento, né? Então isso aí você já tem que trazer. Ah, eu trabalho na linha de produção de tal, com bastante barulho, por isso a gente usa os protetores auriculares e tal, 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 tal. Inclusive, né, teacher, vai passar os vocabulários de IPI para vocês. Então, isso aí você já tem que trazer na sua resposta. E quando você falar assim, ah, eu trabalho na linha de produção de tal coisa, o que que é legal você trazer ali para eles? Explicar a sua linha de produção,
né? Tipo assim, ela começa aqui, finaliza ali. E o que que eu faço? Eu faço isso. E quando aquilo dá problema, eu resolvo assim, eu resolvo assado. É um ambiente que eu passo X horas em pé, é um ambiente barulhento. Então, é um ambiente que eu trabalho à noite, eu trabalho de dia. Então, é essas coisas que você tem que passar sobre a sua linha de produção, porque às vezes é tão óbvio, faz tão parte da sua rotina, daquilo ali, que você nem lembra de falar. E às vezes é isso que é o ponto que vai ser o seu diferencial ali. O mecânico. O que que o mecânico tem que trazer? O mecânico, por exemplo, ele tem que trazer as coisas que ele arruma. Por quê? Tem muito, quando eu faço avaliação, eles sempre falam, gente, assim, é unânime. Eu faço manutenção preventiva e, ai, qual é a outra? Preventiva. E Hã? corretivo. Corretiva e preventiva. Aí eu fico assim, tá, e o que que é isso? Que cada empresa, a preventiva é uma coisa, cada um, a corretiva é outra. Então, você tem que falar, ué, eu troco o óleo. Por quê? O que que eles querem ali no mecânico? Ele sabe trocar uma correia? Ele sabe fazer não sei o que lá do óleo? Ele sabe trocar o parafuso? Ele sabe identificar quando o parafuso está frouxo para ele ir lá? Ele consegue identificar pelo barulho? O que que ele consegue fazer? Então, você tem que ser específico, né? Não, não responder a resposta geral generalizando tudo. Tem que ser o quê? Um pouco mais profundo, porque é a única oportunidade que você tem de vender seu peixe. Então, você tem que trazer o quê? A sua expertise profissional ali para eles, mostrando as suas habilidades. E olha só para você ver como que um curso desse é tão bacana, que o que acontece, gente? Você tem do 1 minuto a 1 minuto e meio, em torno ali de no máximo 4 frases, para você passar exatamente aquilo que você faz. Porque você não pode ficar delongando muito, porque senão fica monótono, né? Então, assim, ó, igual eu já estou falando aqui, tem 10 minutos, 15 minutos. Você não pode fazer isso na sua entrevista. Você tem que colocar ali o máximo de informação possível em 4 frases. E você consegue fazer isso de surpresa? A primeira vez que você está ouvindo a pergunta, você consegue ter essa síntese boa, instantâneo? Não. Por isso que estudar faz parte de uma boa entrevista. E, infelizmente, muitos candidatos perdem a oportunidade por achar que tipo, é bobeira. E a gente não quer isso, né? Aliás, ninguém quer isso. Né? Todo mundo sabe que como que funciona o processo. Me inscrevi lá na Work in Canada, né? Meu currículo foi para o banco de dados deles. O que que vai acontecer? A empresa vai falar assim: olha, eu estou precisando de carreteiro. Aí eles vão falar assim: opa, carreteiro? Deixa eu ver aqui no meu banco de dados. Vai selecionar os currículos de carreteiro, vai analisar cada um e vai pré-selecionar vocês para mim, né? Porque eu faço essa avaliação do inglês. Então, eles vão se pré-selecionar. Esse primeiro passo, você já passou ali para uma triagem. Por quê? A Working Canada, é obrigação dela passar os currículos, vamos dizer assim, quentes. Os currículos que têm a ver com a vaga. Ele não pode pegar qualquer um e pôr ali, não. O trabalho deles é pré-selecionar já, deixar assim tudo mastigadinho. Ótimo. Aí vocês vão vir para a minha planilha. Na minha planilha, o que é que eu vou fazer? Eu preciso ver ali, ó, na régua do inglês, aonde que você está. A gente elimina alguém? Claro que não. Quantas e quantas e quantas pessoas começaram inglês do zero e já ganharam a job offer? Por quê? Porque elas seguiram passo a passo. Primeiro elas aprenderam inglês, depois elas fizeram o curso que vocês estão fazendo, depois o IELTS, passou na entrevista e foi seguindo, né? O que que a gente faz? Nós deixamos você apto, nós preparamos você no inglês para você fazer uma boa entrevista e fazer uma boa prova.
Fazer o curso conosco é uma passagem direta para a job offer? Não, porque isso é uma seleção, mas a gente te deixa bem preparado, ok? Então, passou ali pela avaliação do inglês. Eu vou identificar para você aonde que você está no nível que a gente espera de você. Olha, tem gente que fala assim, ah, mas tem que aprender inglês, é difícil, não sei. Ótimo, não é fácil mesmo, não. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas para você se dedicar ao inglês, para ficar bom. Mas é um período de tempo, gente, que você se dedica, que esse período de tempo vai passar na sua vida, você querendo ou não. Você pode estar preparado e apto para uma oportunidade que vai mudar a realidade da sua família toda, ou simplesmente deixar o tempo passar, ok? Então, assim, por um período de tempo, você vai ter que fazer seus sacrifícios para você se preparar bem. Agora, não quero fazer isso. Ó, não tem problema, continua pegando firme aí na sua vida e tá tudo certo. Mas esse processo, ele é para quem quer se preparar. Porque o processo exige isso de você. E muita gente vem com a prerrogativa, gente, falando assim comigo. Ai, mas se eles me derem a oportunidade, eu vou aprender. Na cabeça de um canadense é assim, mas se você tem tanta vontade de chegar aqui e aprender, porque você fala que faz e acontece, faz isso antes. Tipo assim, me prova antes que você merece essa oportunidade. Esse é o pensamento cultural deles, e a gente pode falar o que for, que isso aí não vai mudar, tá, gente? Então, ali a gente identifica. Ótimo. Quando eu identifico, a Working Canada vai falar assim: opa, peraí, ó, de 3,5 para baixo, para o zero, essa pessoa, eles acreditam que precisa melhorar o inglês, voltar na avaliação do inglês aqui comigo até atingir a nota 4. Enquanto isso não acontece para a pessoa, aí eles não dão seguimento para o currículo dela. Eles vão deixar isso parado porque essa pessoa precisa desenvolver no inglês. Ótimo, de 3,5, 4 para cima, eles já encaminham aquele currículo lá para o Canadá. E aí os canadenses vão selecionar o currículo que eles querem entrevistar. Lembrando que às vezes a gente passa 50, 100 pessoas ali com uma nota satisfatória de inglês, mas não vão ter 100 vagas para ser entrevistado ali de uma vez. Eles vão selecionar entre esses 100, uns 20, uns 15. E aí a gente tem que rezar pensamento positivo para que seu currículo acenda ali entre aqueles índices. Não acendeu? Não tem problema. Na próxima rodada, seu currículo a gente vai apresentar ele ali de novo. Aí a gente espera que seu currículo seja selecionado, tá? Então é ter um pouquinho de paciência e muito pensamento positivo. Ótimo. Fui para a entrevista. Na entrevista, a gente tem três tipos de resposta. Ó. Uma, seu inglês é ótimo, gostamos da sua experiência e vamos seguir para frente. Que aí eles vão falar para você o passo a passo ali para frente, tá? Que aí vai precisar das documentações. Nessa hora eles vão te perguntar seu ECA, né? Que é a sua validação ali do seu segundo grau lá no Canadá. Para esse momento vocês vão precisar, gente, da tradução juramentada. É só pedir à minha equipe, viu? Que a gente faz o orçamento para vocês. A gente tem uma empresa parceira que eles fazem a tradução juramentada num valor bem bacana aí para vocês. E vão precisar de outras documentações que você vai providenciar para chegar com o seu dossiê todo pronto ali no consulado para você pegar o seu visto de trabalho. Eles vão marcar a data que você vai chegar lá, vai trabalhar por 3 meses e vai chamar sua família. Aí sua família está liberada para poder ir. Quando eu falo pensamento positivo, gente, eu estou falando de algo muito sério. Esses dias tem um aluno nosso lá, né? Nosso que a gente adora ele, o Romani, Adelso Romani, ele me postou, ele me mandou uma foto com um outro aluno, o Brás, o Douglas Brás. O Douglas, gente, a história dele para entrar na empresa foram anos. Ele fazia entrevista, ele tem um inglês maravilhoso, tá? Fazia entrevista, a resposta dele era negativa, ele foi construindo toda uma história para que desse certo.
E finalmente esse ano ele foi contratado, já passou o período de probatório e a família dele já está com sinal verde para ir. Mas se ele tivesse desistido nas primeiras dificuldades, nas primeiras portas na cara que ele levou, hoje ele não estaria escrevendo essa história. Então, assim, muito o pensamento positivo e a garra, ela tem que estar bem presente, que vocês vão conseguir, é o que a gente espera. Bom, segunda resposta. Gostamos de você, mas você precisa melhorar o inglês. Vocês acreditam que nessa resposta muita gente desiste? I like your butt Fala so assim, much. cara, você já passou. Tipo assim, essa resposta é um green light, é um sinal verde, é a resposta que todo mundo queria ouvir. E aí você vê a pessoa fazendo corpo mole ali para estudar. Parece que não dá valor, né, gente? Então, assim, essa hora é a hora que você mais tem que estudar e não desanimar. Por quê, né, Tite? Quantas e quantas pessoas a gente já levou do zero para a Ai, fluência? caralho! É um caminho que a gente faz, gente, aqui na escola, um monte de vezes. Para você é a primeira vez. Por isso que estudar sozinho é bem difícil. Porque você é como se você tivesse cego num tiroteio. Você não sabe para onde mirar. Mas nós não, ó, nós estudamos como o método de aprender. A gente já viu na prática, a gente já fez esse caminho da roça ali, ó, 1000 vezes já com outros alunos. Então a gente sabe por onde passar para que você aprenda de forma eficiente. Terceira resposta. Olha, agradecemos a sua candidatura, mas não vamos continuar com a sua candidatura. Nesse momento, gente, olha, eu acredito assim, ó, dá um tempo, vai construindo sua carreira, igual o Douglas fez, e vai voltando no processo, entendeu? Às vezes é tempo ali de casa que você teve no seu outro currículo ali, que não está ainda dentro, mas aí o tempo vai passando, você renova seu currículo, né? E vai tentando. Eu sou assim, eu sou insistente com as coisas que eu quero. Então, assim, eu não me deixo abalar por muito, assim, por pouco, não. Eu vou correndo atrás. Beleza. E aí, na hora H, é onde você, se você tiver a oportunidade de ser entrevistado, tanto online quanto presencial, é a hora que a gente precisa que você esteja 100% preparado. Por quê? Esse processo ele é completamente gratuito, essa seleção, pré-seleção, toda essa divulgação, todo esse serviço que a Working Canada faz, gente, que é um serviço assim gigantesco por detrás aqui das câmeras, ele é totalmente gratuito a você, não é? Eles recebem a parte deles quando você ganha a sua job offer. Então, o que que eles querem quando você chega lá na frente deles? Que você arrase, que você faça aquele golaço, que você conquiste a sua job offer. Então, por isso que a gente torce tanto por vocês. E é outro motivo também que a gente tem esses preparatórios, porque a gente não quer que você chegue lá e perca essa oportunidade por falta de preparo, por falta de maldade, né? Eu acho tão importante assim essa conversa que a gente tem. Igual, tem gente que chega lá, fala demais, peca pelo excesso. Tem gente que peca pela falta, fala de menos. Tem gente que desvirtua a entrevista completamente, então, assim, perde seu entrevistador, ele está interessado na sua vida profissional, então ele perde o interesse ali em você quando desvirtua, então a gente tem que ficar muito ligado nisso. Outra pergunta, gente, vocês precisam demonstrar paixão e carreira. Quando eu falo carreira, como assim, Vivi? Por exemplo, eu sou advogada, eu quero ser carreteira lá. Aí eu saí da advocacia, fui ser carreteira aqui, ganhei o período de experiência aqui no Brasil. Eu sou carreteira de profissão? O que que fica aparecendo? Ah, quando ela ganhar lá o green card dela lá do Canadá, ó, perna para quem te quer, ela vai sair de lá e vai voltar a ser advogada lá. Então, isso aí.
ponto negativo, entendeu? Porque eles querem alguém que vai ficar naquele ramo ali. Claro, eles querem que você desenvolva, que você aprimore os seus conhecimentos, mas no ramo que você está. Que você vai crescer ali dentro? Vai, mas no ramo que você está. E não que simplesmente, eu estou aqui como linha de produção hoje, cheguei lá, ganhei meu green card canadense, virei enfermeira. Desvinculou completamente seu vínculo de trabalho com a empresa que te deu a oportunidade. Porque uma vez que você tem sua documentação, você é livre. Mas o que que você precisa demonstrar? Paixão, profissão e alinhar os seus objetivos pessoais com o objetivo da empresa. Por quê? Ué, chegando lá, você vai ser assediado por outras empresas. Tem empresa que oferece ali um pouco mais, a pessoa se deslumbra com um pouco mais e vai. Então, na hora da sua entrevista, você tem que mostrar o quê? Que você é uma pessoa fiel. Mas aí que está, viu? Teve um caso que a pessoa foi, e ela não só foi, ela levou quatro com ela. Aí chegou na cidade, não tinha escola para os filhos dela. Aí ela voltou e falou assim: ai, preciso voltar porque não tem escola, não tem isso, não tem aquilo, tem falta de estrutura lá na cidade que eles me ofereceram mais. A empresa falou assim: agora você é um problema da sua nova empresa. Valeu a pena? Às vezes você, por um pouco mais, é igual que nós vivemos em Minas Gerais. Gente, o custo de vida de Minas Gerais nem se compara com o de São Paulo. São Paulo é muito mais alto o custo de vida. Então, o que eu ganho aqui hoje não se compara com o mesmo tanto em São Paulo. É a mesma coisa no Canadá. Vocês não estão indo para uma cidade pequena. Às vezes o valor ali é menor, de uma cidade maior. Mas o custo de vida dessa cidade maior vai ser bem mais alto. Será que vale a pena o aumento que eles te ofereceram? Então, isso tudo a gente tem que ser bem inteligente e preparar uma boa resposta. Por que que eles vão te perguntar assim: por que você quer trabalhar aqui? É nessa hora que eu quero ver vocês demonstrando alinhamento com o objetivo e os princípios da empresa. É nessa hora que você tem a oportunidade de demonstrar fidelidade. É nessa hora que você se agarra ali a eles, né? A hora que você fala que a empresa que você já atingiu ali, né, aqui no Brasil, o seu nível maior de desenvolvimento e que você quer novos desafios e você acredita que uma empresa dessa magnitude vai te dar a condição de você aprender muito mais. Então, você está demonstrando o quê? Que você tem interesse em aprendizado. Eles vão te perguntar o que te motiva a trabalhar com o que você trabalha. Ó, na última reunião, eu tinha uma pessoa que falava muito inglês e tinha uma pessoa que, até o filho que estava fazendo a tradução, né? Eu estava ali para ajudar. Mas uma vez que eu vi que o filho falava inglês, ó, eu vou pôr o holofote é na família. Mas assim, não, então, ó, já que você fala, você vai fazer a tradução do seu pai. Por quê? Porque eu queria que eles brilhassem ali na hora, que aí só assim, nossa, olha, o pai tem uma ideia boa e o filho já fala inglês e o filho está na mesma profissão, então ó, nós vamos fazer um combo aqui agora. E aí, eles perguntaram assim, por que que você trabalha com isso? Né? No caso, era carpinteiro, os dois eram carpinteiros. O que não falava inglês pediu para o filho falar assim, ó, traduz isso aí para mim. Eu trabalho com isso, né? Porque eu quero ter a casa que eu construo é onde as famílias vão dividir as suas melhores memórias ali na vida deles. Então eu quero ter a segurança e a certeza que eles vão estar seguros, porque fui eu que fiz. E eu fiz com muito amor e carinho. Esse foi quem não falava inglês. Agora, o que falava inglês, gente, não sabia responder. Enrolou, enrolou, enrolou e falou.
Porque sim, né? Aí eu fui atrás dele. Falei assim, amigo, pô, você teve a oportunidade ali, por que que você não desenvolveu? Ai, teacher, eu vou falar que eu trabalho por causa de dinheiro para pagar minhas contas? Eu falei assim, para pagar conta você vende até pão de queijo, você não precisa ser carpinteiro, não, hein? Alguma coisa te move que tira você da sua cama todo dia para você trabalhar com isso, você tem que achar isso. Por exemplo, eu trabalho com inglês, né? Não é só porque eu amo inglês, mas eu quero o quê? Conectar as pessoas aos seus sonhos através do inglês. Então, eu quero levar esse inglês para a pessoa, esse inglês que transforma vidas. É isso que me motiva a continuar estudando e trabalhando com inglês. Porque se não fosse isso, eu poderia fazer qualquer outra coisa. Agora que está na moda, eu poderia vender morango do amor. Gente, muito mais fácil que dar aula de inglês, entendeu? Mas o que me motiva é transformar a vida das pessoas através do inglês. Então, é isso aí você tem que achar na sua profissão o que te motiva. Porque eles, gente, eles são movidos por essa paixão. E você vê o orgulho que eles têm. Então, para você ver, eles são canadenses, trabalham na empresa e eles têm orgulho de falar: eu trabalho há 20 e tantos anos, há 30 anos. Você sente esse orgulho que eles têm. Então, o que que eles querem contratar? Eles não querem contratar um carreteiro, um mecânico, um operador. Não, eles querem contratar os melhores. Então, é aonde que, através desse curso, você vai pôr sua cachola para funcionar, para pensar, para você encontrar suas melhores respostas. Então, o Teacher Cadu, ele vem como um guia de vocês. E quando tiver dúvida, perguntem, explore, tem de cada um professor, gente, incrível, super experiente. O inglês dele é sensacional. Então, assim, explorem, não fiquem tímidos, né? Vocês vão perceber isso. Nós vamos ter pessoas que têm o inglês mais básico? Vamos. E vamos ter pessoas que têm o inglês mais avançado? Vamos também. Mas um não tira o brilho do outro porque é vocês juntos, né, que vão fazer esse curso ser um sucesso. É a participação da aula, na aula, que vai fazer esse curso ser um sucesso. E tá tudo bem um ter um inglês mais alto, porque se ele tem um inglês mais alto, gente, é porque ele está estudando há mais tempo. Só por isso. Ah, mas eu tenho inglês mais baixo. Então você vai focar no jeito que você consegue responder, da forma simples, mas levando a sua mensagem. Ah, eu tenho um inglês mais avançado. Então você vai levar a sua mensagem e vai colocar ali todo o seu inglês para que eles percebam que seu inglês é bom. E você que está com inglês mais iniciante, você precisa levar a sua mensagem para eles. Fez sentido, gente, tudo isso aqui que eu falei, né? Eu gosto muito de falar, né, gente? Infelizmente, esse ano, agora em outubro, eu não estarei com vocês lá, viu, gente? Mas lembrem de mim lá, por favor. Não sei se vocês sabem, mas eu tô de neném recém-nascido. Então, agora, né, esse ano meu tempo é para ele, mas ano que vem, ó, vou voltar lá. Viu? Vou voltar lá, vocês vão me ver lá nas entrevistas, né? Nas avaliações, por enquanto também não estou fazendo, mas quem tem feito é a Teacher Maria Eduarda, nossa Teacher Duda, né? Gente, a Teacher Duda estuda aqui conosco desde novinha, desde criancinha, olha que legal. Foi aprendendo e hoje ela retorna para continuar aí o nosso legado, né? Eu sou apaixonada, gente, com as histórias que a gente vai plantando aqui na Vivi Way. Teacher, agora eu vou deixar você falar, viu? Que a gente fica grávido, aí a gente, que ó, a cabeça da gente fica meio assim. Então eu tive que falar tudo que veio, porque senão eu perco o fio da meada. Teacher, vamos lá? O que que você Ah, trouxe para essa turma bacana aí? bom, primeiramente, pessoal, me apresentar aqui, eu sou o Teacher Cadu, já trabalhei com a Vivi já há bastante tempo, no projeto do Jovem Interview principalmente. Galera, então hoje eu trouxe para vocês para demonstrar aqui
Além do primeiro slide já, a gente já vai ter algumas dicas aí de início. Vai ter um material gratuito até para quem não está inscrito ainda também no curso. E eu já vou apresentar os recursos da apostila, o que que a gente tem a oferecer aí com a apostila, o Drive, né, tudo que vocês vão ter acesso. Então vamos lá, vamos começar com o nosso slide. Pessoal, lembrando que esses slides, vocês têm acesso a eles também, tá? Só que tudo que tem nos slides tem na apostila. Na verdade, a apostila vai ter para mais, né? Então, eu sempre recomendo o pessoal sempre estar de olho na apostila, porque sempre vai ter uma dica ali, um QR Code para um vídeo, alguma coisa ali. Tem vezes que o pessoal deixa de descobrir o ouro na apostila, né? Que às vezes a pessoa foca só nos textos ali, e não lê os QR Codes, né? Tem muita coisa interessante lá. Então, vamos lá. Galera, só pedindo desculpa aí de novo, de vez em quando, talvez eu dê uma tossida aí, mas tô meio gripado, mas vamos lá. Aqui tem ficado muito frio mesmo, viu, teacher? Muita gente está assim, mas fica tranquilo. E, gente, olha, é isso mesmo que o teacher falou, viu? Tem, ó, tem o livro em si, né, que vocês podem imprimir. Aí eu acho o máximo que eu chego lá no dia das entrevistas e tem um monte de gente Com a apostila com a apostila assim, enroladinha assim. Aí eu passo, a pessoa fala assim, teacher, olha aqui, ó. Aí lá. ela me mostra, é o livro. Tô dando uma estudada aqui antes da minha vez. Eu falei assim, isso mesmo. Chegar lá e mostra de quem que você é aluno, que é nosso. Chegar lá e arrasar. E muita gente não presta atenção. Na verdade, temos duas apostilas, né? Porque tem a apostila bônus também, que é pro pessoal que que tem menos inglês, que ela dá a dica de passo a passo como fazer ali montar a resposta, né? Então a gente tem essa geral que é grandona e tem a pequenininha que é pro pessoal que tem mais dificuldade no inglês aí. Vamos lá, os objetivos então do curso em geral, tá, pessoal? Conhecer mais sobre a empresa e suas vagas. Então, o nosso curso ele é focado bastante na J.D. Irving. Às vezes tem algumas pessoas que não são para J.D. Irving, né? Mas geralmente a maioria é. Então, a gente já traz muita informação sobre a empresa também na apostila. Preparar um repertório de resposta para as possíveis perguntas. E, gente, o repertório de respostas ele não é um roteiro que você vai seguir na entrevista, tá, gente? As perguntas que são possíveis aí, a gente tem muitas perguntas aí. Elas podem acontecer, podem não acontecer, e podem acontecer, muito provavelmente, de formas diferentes do que a gente viu aqui, tá? Porque, para quem estuda inglês há mais tempo já sabe, existem várias formas de perguntar a mesma coisa, tá? Ampliar os conhecimentos sobre entrevistas em inglês, preparação de cenário, isso aqui é para quem faz entrevista online, tá? Muitas vezes aí durante o ano, né? Tem vezes que demora a ter esse processo todo aí das presenciais, mas durante o ano acaba acontecendo algumas entrevistas esporádicas, então é interessante também vocês dominarem a montagem do seu cenário. Porque imagina você abrir sua câmera, aparece um quarto todo bagunçado atrás de você na sua entrevista de emprego, né? O entrevistador já vai olhar e falar, pô, se esse cara é assim com a casa dele, quem dirá no trabalho, né? Então, é uma coisa que é interessante também vocês dominarem. Palavras e expressões úteis, de acordo com a vaga. Ô, Títia, É, parece óbvio, né, essa questão do cenário, mas, gente, tem gente que faz avaliação comigo, às vezes, sem camisa. Eu falo assim, o senhor pode pôr a camisa, pelo amor de Deus. Então, assim, se faz isso comigo, eu vou pagar para ver se ele faz lá com o dia da hora H dele. Então, por jamais. isso que essas dicas são importantes. Se existe a dica, gente, é porque aconteceu, viu? Aquele ditado: se tem placa, tem história, né? Palavras e expressões úteis de acordo com a vaga. Linguagem não verbal. Isso aqui é uma coisa que muita gente não dá valor. Olha assim e fala: ah, isso aí é bobeira, né? Mas, gente, isso aqui faz uma diferença enorme numa entrevista de emprego. Porque, um exemplo, se eu tô falando uma coisa de braços cruzados, eu tô dando um sinal de negação. O nosso corpo, ele também passa informação, ele também fala, né? Então, é uma parte aí que a gente vai estudar. Eu não sou profissional em PNL, né? Então, aí é onde já tem o ouro na apostila, que é um vídeo, né? Um link para um vídeo, QR Code, que você pode assistir um vídeo do Cognitive Science que fala sobre PNL
E esse vídeo em específico ele fala sobre linguagem corporal para entrevista de emprego. Então, às vezes a gente faz uma aulinha ali básica de linguagem não verbal, mas já tem ali na apostila também um material de suporte, tá? Aprender sobre a criação de portfólio profissional. Sim, a gente também ensina vocês a fazer um portfólio, tá? A gente costuma usar esse portfólio até de trabalho final, tá? Então é interessante vocês já focarem nele desde o início. Esse portfólio é muito interessante, gente, porque às vezes você esqueceu de pesquisar um certo vocabulário, né? Às vezes você não está encontrando a palavra ideal para encaixar ali, a pessoa não está te entendendo. Então, quando você mostra uma imagem, às vezes ela vale mais que 1.000 palavras. Então, você demonstrar ali, você tirar foto da sua rotina de trabalho e colocar dentro do seu portfólio, tipo, né? Se você é mecânico, a máquina, as ferramentas, tal que você usa, se é carreteiro, o tipo de carreta, o tipo de terreno, né? E cada profissão tem sua singularidade. Você colocar ali nas fotos, igual para carpinteiro mesmo, né? Tem aqueles operadores de máquinas pesadas, que é off-road, né? Que é mineração, e mostra, tipo assim, eu tenho experiência nesse tipo de trator. E no seu campo de trabalho, gente, tente visualizar tudo que você está fazendo e vendo em inglês, porque vai te faltar vocabulário. Então é onde que você fala assim, nossa, eu não sabia falar chave de fenda em inglês. Ah, eu não sabia falar um nome de escavadeira em inglês. Então é a hora que você vai estudar, porque a gente vai dar a diretriz, mas lembra, cada um tem a sua própria resposta. A gente vai te dar trabalho, né? Que você vai ter que pensar, como o Teacher Cadu disse, não tem resposta decorada aqui. A gente vai te dar um caminho para que você traga para a gente a sua melhor resposta. Então, ali vai ter nome de ferramenta, nome de equipamento, nome, os verbos que você faz. Então, você vai, no seu dia a dia, você vai estar lá, né, fazendo alguma coisa do seu trabalho. Você fala assim, eu estou fazendo isso. Nossa, não sei falar, estou fazendo tal coisa em inglês. Então, a hora que você vai chegar em casa e vai fazer o seu próprio vocabulário da sua profissão. A gente dá uma pincelada, o teacher Cadu é um teacher bem dedicado, então ele fez ali, lá na apostila, né? Na apostila não, lá no nosso Drive tem a parte ali de vocabulário da sua área, tem os EPIs, tem um monte de coisa ali, mas tem coisa que, né, a gente não consegue prever tudo que pode É. estar na sua rotina. Então você tem que fazer o complemento do seu vocabulário também. Isso ajuda demais, tá? Portanto, teacher, um dos exercícios da nossa apostila é justamente o aluno montar a sua lista, né? Tem a parte lá para ele mesmo montar a sua lista de materiais. Porque eu costumo falar o seguinte: às vezes a pessoa trabalha com mecânica. A pessoa trabalha com mecânica, então todos os dias ela vê ferramenta X, ferramenta Y. A pessoa sabe falar em inglês, o nome de um animal que nem existe no Brasil, sabe falar em inglês, mas a ferramenta que usa todo dia não sabe. Então, é nisso que a gente vai focar também, em questão de vocabulário. Vocês mesmos trazerem os vocabulários de vocês para complementar mesmo a apostila. Então, vai ter uma área lá de lista mesmo, onde vocês vão conseguir listar os EPIs que a gente não conseguiu colocar, ou as ferramentas que a gente não conseguiu colocar, vocês vão poder adicionar ali, tá? Também tem. E a última coisa, que é, eu acredito que o mais importante, a simulação de entrevista. E esse módulo agora, ele vai ser um pouco mais extenso, né? Eu já vi lá, eu já fiz a contagem de quantas aulas vai ter, vai sobrar bastante tempo fazer simulado. Então, pessoal, aproveitem. Tem gente que chega na hora do simulado e foge, corre. Já teve vez até de cancelar a aula porque ninguém queria fazer o simulado, que é a aula dedicada só para simulado. Ninguém, tá todo mundo com medo. Meu Deus. Já teve vez de Não, gente, acontecer. aqui nós temos que entender o quê? Que a sala de aula, ela é o lugar do erro. E erro sem julgamento. É natural não saber falar. Ó, você não sabe, né? Você fala em português, vai estar o teacher e todos os outros alunos para ajudar essa pessoa. Porque o que você não pode fazer é ficar com medo, que é natural a gente ficar com medo aqui, e chegar lá na hora, você travar. Tem cabimento?
Foi inteligente? Não foi inteligente. Então, assim, ó, aqui é o lugar do erro, é a hora que a gente não sabe e a gente pergunta para os colegas. É perigoso quando você não souber e perguntar para os colegas, aquilo ali você nunca mais esquecer, né? Então, eu quero ver vocês participando mesmo, né? Nesse curso, gente, ele é para qualquer entrevista em qualquer empresa. Mas a gente sempre usa uma empresa exemplo, tá? Que é a empresa lá do Canadá. Mas esse curso ele serve para qualquer empresa. A gente só usa ela como exemplo aqui, porque a gente sabe que a grande parte dos candidatos estão se candidatando para ela. Mas a gente só usa ela mesmo porque, por exemplo, a gente estuda sobre a história da empresa. Ah, mas eu vou me candidatar para uma empresa YXZ. Então, o que a gente sabe dessa empresa modelo é o que você tem que saber da empresa que você vai se candidatar, tá? Então, é só um exemplo mesmo. Mas aí, quem estiver indo para essa proposta, já fica no lucro, que já vai saber bastante coisa. Verificar o site da empresa é extremamente importante. Por quê? Eu gosto muito de quando vocês leem a missão, todo o site ali da empresa. Pode até trocar de página, teacher. Quando vocês leem a missão ali e tudo mais da empresa, por quê? Você agregar esse mesmo vocabulário à sua fala é como se você estivesse falando a mesma língua. E isso faz vocês se conectarem, tá? Você lê a descrição da sua vaga, né? Não tem lá, trabalhe conosco, ali vai ter a descrição da sua vaga. É importantíssimo você pegar a descrição da sua vaga e dar uma lida. Porque às vezes na descrição eles vão falar assim: queremos pessoas para trabalhar com isso e aquilo, que tenha esse curso. Aí você fala assim: pô, eu trabalho com isso, olha, eu tenho esse curso. Então, você vai trazer isso para a sua resposta, né? Então, olha, novamente, você está falando a mesma língua e criando conexão com o seu entrevistador. E lembre, gente, eu sei que é difícil, mas relaxem, sabe? Tipo assim, ó, a sua expressão facial, ela tem que ser amigável. Eu sei que você vai estar assim, tô nervoso, mas não adianta você ficar sisudo. Eu vi muito isso, viu, gente? Pessoas assim tão nervosas que ela tava com a cara muito fechada. E a entrevista ficou, sabe aquele clima pesado? Não, ninguém brigou, mas ficou aquele climão, sabe? E comparando com outros que foram bem mais leves e tal, e ganharam a simpatia. Lembra que eu falei, ó, conexão, simpatia, Uhum. humildade. Então a gente tem que trazer isso na nossa entrevista, tá? Isso aí é a Às pessoa vezes que vale presta mais do que o atenção. inglês. Oi? Isso é a pessoa que presta atenção na aula de linguagem corporal. Ela não cai nessa, não, tá vendo? Exatamente. Então, assim, ó, não pule os detalhes, que é eles que vão fazer a diferença lá para você, né? O que mais que a gente vai ter aí, teacher? Tá. Aqui algumas informações sobre a empresa, tá? Coisa rápida mesmo. Porque eu creio que a maioria, se não todos, né, que estão aqui hoje são para J.D. Irving, para o Grupo Irving, né, que são Eles várias empresas. perguntam, viu? Eles perguntam o que que você sabe sobre a gente. Pergunto. Então, tipo assim, pô, Inclusive, você vai querer mudar de país, mudar sua família de país, se você não sabe nada da empresa? isso, Levanta uma dúvida, uma né? falta de preparo, né? Inclusive, a gente colocou na apostila também, além do QR Code para o site da empresa, tem um QR Code também para o canal do YouTube. Porque uma pergunta que acontece, né, é ao final ali, se você tem alguma dúvida, se você quer perguntar algo. E teve um caso de um aluno que era caminhoneiro e ele, ao assistir os vídeos, né, da empresa, ele descobriu um projeto que a empresa tem de auxiliar a pessoa a adquirir o próprio caminhão e tudo mais. E no final da entrevista, ele fez uma pergunta sobre esse projeto. E isso aí arrecadou pontos demais para ele na entrevista. Então, assim, é muito interessante vocês assistirem ele de vez em quando. Tem gente que a gente, tem vezes que a gente passa horas ali no TikTok, no Instagram, né? Tira ali Não é hora 5, 15 disso minutinhos. mais. É. Então, assim, tira um tempinho para poder ver sobre a empresa também, que é muito importante. Exato. E você fazer uma pergunta, gente, assim.
fora do que todo mundo faz, isso te deixa numa posição de destaque também. A gente tem que pensar tudo, ó. Eles são especialistas de RH, então a memória deles é fenomenal. Eles lembram até a cor da sua camisa que eles te viram a primeira vez, porque os detalhes para eles são fundamentais. E eles, por serem especialistas de RH, eles têm que ler entre linhas, porque as perguntas que eles fazem é a mesma para todo mundo, mas por que um eles agradam e outros não? Linguagem corporal, olho a olho, simpatia, leveza, né? E demonstrar que é essa pessoa que eles estão contratando, entendeu? Então, por isso que o seu coração ele tem que estar 100% ali, junto de você na sua entrevista. Porque ele você fala assim, nossa, olha, você vê, o cara tem boa energia, ó, você vê, ele é sorridente, ó, vai agregar dessa forma lá para nossa equipe e tal, né? Então, isso tudo faz bastante visão para você. E a sua pergunta no final, eles fazem, pô, boa pergunta que aquele candidato fez. E para fazer uma boa pergunta, né, gente? Você não vai conseguir tirar uma excelente pergunta da manga naquele momento de nervosismo. Então, é estudando o site da empresa, os vídeos da empresa, os vídeos lá da Working Canada, né? Alguma lá no YouTube da Working Canada também, né? Eles já fizeram tipo lives Uhum. juntos, né? Os canadenses. Então, procure assistir e ali na hora que você estiver assistindo, É. tenha um papel e uma caneta. Faça, pô, ele falou isso aqui, ó. Acho que isso aqui dá gancho para eu fazer tal pergunta. Porque, Posso ver? afinal, você está mudando a Por sua favor. vida Pode para ir fazer? trabalhar no Canadá. Então, você tem que ter Obrigado. perguntas boas, né? Você não pode ser oba-oba, né? Você tem ali, você demonstra toda a sua seriedade também com o processo. É, porque tem pergunta também que te derruba, né? Então a gente tem que tomar cuidado ali de querer fazer uma pergunta na hora, não planejar, né? E acabar fazendo uma das perguntas que a gente apelidou nos módulos anteriores de pergunta marmota. Que às vezes é uma pergunta, uma coisa que você já devia saber, você está perguntando, né? Tem perguntas também que não tem cabimento nenhum. E é muito bom a gente fazer essa parte das perguntas mesmo. O pessoal traz as perguntas para mim, porque eu mesmo já vi algumas perguntas que eu falei, cara, se você perguntar isso aqui, você pode perguntar, se você tiver desistido da vaga. Já teve gente perguntar sobre happy hour, sobre esse tipo de coisa. Então, assim, olha, se você já tiver desistido da vaga, pode perguntar, tranquilo. Right? Então é isso. Mas o legal é que eles têm até assim, tipo assim, eles tentam interagir bastante assim em sociedade, sabe? Assim, fazer alguns eventos na empresa para a família estar junto. Sempre tem umas coisas assim, isso é bem legal. Por exemplo, o que que pode ser perguntado? Um exemplo, né? Se a sua esposa teria oportunidade de trabalho lá no Canadá, isso é Moradia, interessante. auxílio para as moradias, para a pessoa. É, Nossa, plano de Rafael carreira. postou uns vídeos, planos de carreira, né? Você Essas coisas perguntar assim. sobre os projetos da empresa também. Às vezes você vê um projeto ali no YouTube da empresa que é algo que ele faz, para você faz sentido perguntar, né? Tem muita pergunta boa para se fazer. Tem muita pergunta boa para se fazer. Basta ter um pouquinho de E o criatividade. momento da aula é uma troca, né, teacher? O momento Sim. da aula é uma troca. Vocês podem falar no grupo também. Ó, teacher, eu vi esse vídeo, compartilhe o vídeo lá. Fala, ó, gente, eu vi esse vídeo aqui, ó. Achei interessante essa parte, né? Porque um soma ao outro. Eles Uhum. sempre falam isso, que nenhum é concorrente do outro, né? Porque são muitas vagas. Mas eles não conseguem contratar todos que eles querem. Quando eles falam isso, gente, não é porque eles não conversaram com um número suficiente de pessoas. Não, eles conversaram, mas é igual a gente fala sempre. Uns estão preparados e outros não, né? Então, assim, mesmo falando inglês, às vezes a pessoa não fez uma boa entrevista. E às vezes alguém que tem um pouco menos de inglês fez uma excelente entrevista. Por quê? Porque ela se preparou para essa oportunidade, né? E uma oportunidade igual a essa, gente, eu nunca vi.
né? Então, assim, por isso que eu sou super, eu acho que eu sou fã número um, eu sou fã de Uhum. carteirinha, porque realmente é incrível. E eu, como professora de inglês há 21 anos, eu sempre quis morar fora, viu, gente? Ai, quem me dera se eu fosse carreteira, linha de produção, harvester e forwarder, oh, quem me dera. Então, eu sempre busquei oportunidades assim, e eu nunca vi algo semelhante, com tanta transparência, e assim, parece que assim, ó, esse processo pega você pela mão mesmo. Então, é isso que me fascina, estar aqui todos os dias incentivando vocês a vocês darem o seu melhor para que essa vaga seja sua. E é isso que você tem que ir na cabeça, que essa vaga é minha. Eu pode ter mais 1 milhão de vaga ali para o meu colega que eu estava conversando, mas é essa aqui, ela é minha. É, galera, aqui tá o ouro também, para quando eles perguntam o que você sabe sobre a empresa. Isso aqui também é o ouro, ó, os valores. Ah, Teacher, mas eu tenho que saber todos os valores da empresa? Não, você pode olhar qual que é mais importante para você. Você fala assim, ó, eu não trabalharia numa empresa que não tem o valor de integrity, por exemplo. Ou então people and teamwork. Então vocês podem olhar ali o que que realmente é importante para vocês e falar sobre. Inclusive, para Escolhe, responder. né? É. Umas 3 pontos. Exatamente. E inclusive, não só para responder o que você sabe sobre a empresa, mas também para você responder por que que você escolheu a empresa, que eles também podem perguntar isso, por que você quer trabalhar para eles. Então, isso aqui Uhum. também é o Então, ouro. ó, saber falar da sua rotina bem, saber por que que você quer ir para o Canadá, saber o que te motiva a trabalhar com o que você trabalha. E saber, gente, contar algo, por exemplo, que um desafio na empresa, algo que você, por exemplo, cometeu um erro, como você cometeu um erro, qual foi esse erro e o que que você fez para consertar esse erro e o que você aprendeu com esse erro. Eu não sei se está na apostila, teacher, mas é o STAR, Tá. é aquele lá dos Tem double weight o. questions. Isso, tem o Star e tem o 5W, também. Tem Isso, que dois, é dois métodos você lá. saber contar essa história. Então, essa história tem começo, meio, fim, quando, quem, o que estava envolvido e o que aconteceu depois. É hiper importante, tá, gente? Saber, então, essas coisinhas que eu falei, ó. O que que eu falei? Saber por que você quer trabalhar na empresa, saber por que você trabalha com o que você faz hoje, saber contar essa história, né? Algo que aconteceu, uma situação difícil, o que aconteceu, quem estava envolvido, como foi resolvido e o que você aprendeu com isso. Fazer uma pergunta interessante ali, né, no final. Isso tudo são ferramentas que vai, assim, te deixar quilômetros e quilômetros à frente de alguém que não se prepara. Yeah. Então, galera, aí já começa ó, as primeiras de 15 aqui. Eu vou passar bem rápido pelas dicas para poder conseguir apresentar também o material e os recursos, tá? Mas a gente vai passar na próxima aula, a gente vai repassar essa parte aqui também com mais detalhe, com mais cuidado, tá? Então vamos lá. Primeira coisa Lembrando que a que gente as deve aulas focar. são segunda e quarta, né, teacher? Segunda e Isso. quarta é 1 hora e meia de aula, de 7h30 às 9 horas da noite. E essa semana, acho que igual hoje é uma aula aberta, vou ver se eu faço mais quarta-feira com uma aula aberta também. E aproveitar, gente, o valor de pré-venda, né? Que depois aumenta mesmo. Porque aí a gente já limita as vagas mesmo do curso, para não ficar muita gente no curso, tá? Então, ó, quem tá aí ou quem vai assistir esse vídeo ainda essa semana, aproveitem essa semana para se inscreverem. Mete bronca aí, Titia Cadu. Vamos lá então, pessoal. A primeira coisa que a gente foca aqui é fazer uma boa apresentação. Como assim fazer uma boa apresentação? Tem o jeito certo de você se introduzir ali pro pessoal, né? Tem gente que chega todo duro ali, travado, congelado, não é legal. E também no que você vai dizer, tá? Na hora. Então vamos lá. Primeira coisa, say your name, tá? Tem uma coisa que a gente vai fazer antes, tá? Mas por enquanto vamos focar nessa parte, ó. Say your name, quer dizer o seu nome.
Para dizer o nome, eu acredito que a maioria já saiba, mas se tiver alguém que não tem ainda o domínio, ó, I am mais seu nome, ou my name is mais o seu nome. Say your age, diga sua idade. Pessoal, para quem já conhece, né, inglês, tem muita gente que sabe isso aqui, mas não sabe o porquê. Para dizer eu tenho tantos anos de idade, no inglês a gente usa o verbo to be. Mas espera, Titi, o verbo to be não é ser ou estar? É porque no inglês aí você não diz que tem os anos de idade. Você não é possuidor do tempo, né? Você está essa idade, tá? Então por isso que a gente fala com o verbo to be. Lembrando, quando você vai falar de anos de experiência, é com o verbo have mesmo. Quando for falar meus anos de idade, que é com o verbo to be, ok? Então, ó, I am, mais sua idade, ou I am, sua idade, years old, tá? E você não pode colocar I am, por exemplo, no meu caso, I am 27 years. Não. Ou eu falo I am 27, ou eu falo I am 27 years old, right? Say where you live, onde você vive, right? Ó, I am from e I live in. Tem diferença entre esses dois, tá? Quando eu uso I'm from, eu estou falando de onde eu sou, não necessariamente onde eu moro hoje, ok? For example, I am from Alpercata, Minas Gerais. I live in Betim, Minas Gerais. Então tem diferença. O I live in é onde você vive. Tell about your education, only related stuff. Como assim only related stuff? Quando eu falo assim, só coisas relacionadas, né, galera? Que é pra você não ficar falando de coisa que destoa completamente ali da sua área. Tá? Por exemplo, se a vaga não é para o doutor, eu não digo que tenho doutorado, right? Ah, professor, mas me inscrevi para a linha de produção e eu tenho curso de mecânica. Então eu não posso falar? Gente, é só pensar bem. Eu, como linha de produção, ter um curso básico de mecânica me ajuda na linha de produção? Pode ajudar, né? Então, aí pode falar. O que não pode, eu tô indo pra linha de produção, vou falar do meu curso de garçom. Pra quê? Isso não vai agregar em nada, tá? Então, related stuff. Vocês vão falar de coisa não relacionada só se te perguntarem, ok? Tell about your job experience and career, only related stuff. Também aqui você vai falar só os que são relacionados, tá? Aí, ó. Sempre tem essas diquinhas aqui, esses pontos de exclamação, ó. Lembre-se que antes de tudo é preciso agradecer a oportunidade e cumprimentar, tá? Então, antes de começar tudo, agradece a oportunidade, cumprimenta o pessoal, tá? Que tem gente que já chega lá, tá, 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 tá. Nem fala um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Aí, ó, que eu tenho as formas de saudação lá. Good morning para bom dia, good afternoon para boa tarde, good evening para boa noite. E good night pra boa noite também, só que good night é se despedindo, tá? Então, good evening é tô chegando, good night, estou indo embora. E aqui é uma forma de agradecer, vocês podem agradecer do jeito que vocês acharem melhor aí, esse que é só um exemplo, ó. I would like to thank you all for the opportunity. Que eu gostaria de agradecê-los pela oportunidade. Seguinte, é interessante você agradecer a oportunidade já no início da entrevista, right? Bom, aqui nós temos um espaço aí para o pessoal fazer o deles. Só que isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem meio que o primeiro homework de vocês. Então vocês vão mandar lá no grupo um áudio, tá? Fazendo a apresentação de vocês seguindo esses passos aqui, ok? Eu vou mandar lá o material no grupo daqui a pouco. E eu quero esse áudio aí de todo mundo, até também para eu já ir conhecendo vocês aí, conhecer as profissões, como que tá aí o tempo de trabalho de vocês e tudo mais, tá? Então esse áudio é útil já para eu já ver como é que tá o inglês de vocês e ao mesmo tempo já ir conhecendo Não fiquem com cada um aí. vergonha, hein? Sim, é muito Não fiquem importante, com gente. vergonha de mandar, por favor. É assim mesmo. É você se propondo a essas atividades desafiadoras que vocês vão ficar cada vez mais confortáveis de falar sobre você, sua profissão, etc., em inglês, que já é um grande desafio. Então, a gente tem que treinar aqui, para chegar daqui 2 meses, você ser chamado e você arrasar lá na frente. Isso. Pessoal, eu vou dar uma saída do slide, que agora eu quero mostrar para vocês a nossa apostila, tá? Ela já tá aberta aqui, ó. Tá dando para ver aí? Apareceu? Ok. Então, essa aqui é a nossa apostilinha. Essa é a apostila principal, tá, gente? Que é a completona lá, o tamanho dela, 71 páginas.
Tem uma outra menor, que eu mencionei, que ela é para o pessoal que tem dificuldade ali no inglês. Através dessa apostila vocês conseguem baixar a outra, tá? Porque tem um link para ela também. Então eu vou mostrar aqui basicamente, ó, temos aí as nossas aulas, as nossas unidades. Não, pera, eu tô achando que eu abri até desatualizado. Só um minutinho, tá, gente? Só um minutinho aqui, que a apostila atualizada é outra. Mostra também ali, teacher, no Drive, todos os recursos que eles têm para explorar. Gente, a gente sabe que a semana de todo mundo é bem corrida, mas aí eu quero ver dedicação ali no sábado, no domingo, dia que você não estiver trabalhando, dia que você estiver de folga, você tirar 1 hora, 2 horas para você se dedicar a esse Hum. projeto, né? Porque é estudando mesmo que a gente vai conseguir ficar cada vez melhor, tá? Aí, pessoal, aqui essa é a atualizada. Ela tá com 76 páginas agora. Cada módulo ela fica maior, né? Então vamos lá. Aqui tem uma coisa muito boa que eu adicionei, vocês vão gostar. E vocês vão ver o quanto é importante também, tá? É, Então, nós temos as unidades, tudo certinho, né? Seguindo as aulas, seguindo os slides, tá? Então, se por exemplo, hoje eu vou utilizar o slide um e o slide 2. Então, na apostila de vocês é a unidade um e a unidade 2, tá? Ele segue certinho. O que tem de importante para vocês aqui? Vamos direto pro final da apostila, tá? Durante os meios, no meio da apostila, tá dividido as nossas possíveis perguntas, ó lá. Ó lá, Possible Questions Part 1. Tem o QR Code para os áudios, vocês podem ouvir, e esse áudio tá em sotaque canadense, vocês podem ouvir como é feita essa pergunta falada, porque a entrevista não é escrita, né? Não adianta eu ficar só lendo aqui, tá? Então, vocês têm acesso ao áudio aí para, inclusive é bom para praticar também, tá? Então, cada unidade tem ali um grupo de possible questions, mas o que eu quero mostrar para vocês mesmo é aqui, ó. Lá pro finalzinho da apostila, depois que passa da unidade de revisão, olha lá, ó, links para estudo e prática. É puro QR Code essa página. Olha aqui, ó, Possible Questions Game. Esse aqui é um game que você consegue abrir aleatoriamente, abrindo as caixas. Você consegue abrir aleatoriamente, vem uma pergunta aleatória de entrevista de emprego e ela tem áudio também. Para que que serve isso? Para eu conseguir ficar confortável respondendo todas elas fora de ordem, sem roteiro. A pasta de vocabulário que a Teacher Vivi mencionou, que é onde a gente tem ali as listas de vocabulário para as profissões. Inclusive, essas pastas assim, de vocabulário e pergunta específica, pessoal, eu peço que vocês acessem o quanto antes. E se tiver faltando a profissão de vocês, me avisa ali para eu poder já produzir e soltar para vocês lá, tá? Pasta de atividades, que são alguns exercícios de inglês que vocês podem fazer para treinar. Materiais extras, tem muita coisa aqui nessa pasta de materiais extras, que são coisas que a gente não aborda durante o curso, mas que pode vir a calhar para vocês. Os flashcards, que são as diquinhas aí para quem tem dificuldade no inglês. Esse é um exercício aberto. Se você achar que uma pergunta é difícil, você pode pedir para adicionar ela lá, tá? E aqui, ó, a apostila Express, que é aquela outra apostila que eu falei para vocês, que indica passo a passo como fazer o... as respostas de cada pergunta. Titia Cadu é quase uma mãe, hein, gente? Ó, deixou tudo mastigadinho. Meu Deus do céu. E Se a pessoa aqui, não estudar, eu vou falar com você, viu? e aqui vocês acessam a guia do portfólio, tá? Além disso, né, tem essa próxima parte aqui na página 57, olha lá, exercícios práticos. Que é, pessoal, a gente fez unidade igual essa aqui, ó. A gente fez unidade um, 2, 3 e 4 para vocês praticarem o que a gente viu nas unidades um, 2, 3 e 4. Só ler esse QR Code aqui e fazer o exercício, tá? E por aí vai, a gente vai até a unidade 9. A unidade 10 não tá aqui, porque a unidade 10 é um Kahoot, ela é feito no final do curso, tá? E aqui, que é o extremamente importante também, mas o pessoal quase não usa o nosso dicionário de entrevista de emprego. São várias palavras, com a classe de palavras, ela sendo usada em frase, mostrando ali, né? São palavras que são bem vistas, são bem boas para se usar durante a entrevista de emprego e que o próprio entrevistador pode usar também. E não é só a palavra, que você consegue acessar nesse QR Code uma pasta que tem uma por uma o áudio delas. Uma por uma. Fala a pronúncia da palavra e pronuncia o exemplo que está aqui listado aqui também. Então, para estudar, isso aqui é uma mão na roda, tá?
Não deixem de utilizar, gente, porque muitas vezes vocês ficam com dificuldade numa palavra que tá aqui, que eu já deixei aqui para vocês, vocês não viram, tá? Eu sei que aí às vezes ninguém tem muito tempo para ficar decorando, isso aqui não tem como decorar, são 100 palavras. Mas enquanto você estiver montando a sua pergunta, de vez em quando dá uma vinda aqui, olha aqui se tem alguma coisa que dá para usar, tá? Porque tem muita coisa lá. São 100 palavras e 100 arquivos de áudio para vocês ouvirem lá, com o exemplo da palavra sendo usada em frase e o áudio da palavra também. Então, aí, ó, esse aqui é o Isso nó aí, dicionário. gente, já tem que ser introjetado ao seu vocabulário aos poucos, né? Se você não está seguro de falar, você vai inventar moda? Não, você vai pelo seu caminho mais seguro. Mas isso aí, ó, com o tempo você pode ir introjetando isso o seu vocabulário com naturalidade, né? Uhum, Então, por isso que é importante ler o exemplo, ler a tradução, fazer o seu próprio exemplo, treinar ele de cabeça até que isso soa natural, isso. né? Ai, agora não está natural, vou procurar usar? Não, vai pelo seu caminho mais seguro. Mas na medida que você for estudando, isso aí vai ser introjetado, vai ser absorvido por você com naturalidade. Aí você vai estar usando essas palavras ó, sem perceber, tá? Exatamente. E a última coisa que a gente colocou, né, a atualização, são os falsos cognatos. O que que é um falso cognato, pessoal? É uma palavrinha que ela prega muita peça em você. O falso cognato, ele parece ser uma coisa, mas é outra, tá? Então, olha só, essa partezinha aqui explicando o que que é o falso cognato, para vocês verem a importância deles, ó. Olha lá. O candidato pode usar a palavra actually acreditando que se refere a atualmente, quando na verdade significa na verdade. Outra armadilha comum é a palavra pretend, que em inglês significa fingir, mas que pode ser confundida com pretender, que em português é ter intenção de. Se um candidato disser I pretend to work hard, pensando que está afirmando sua intenção de trabalhar duro, na verdade estará comunicando que finge trabalhar duro. Olha só que peça, hein? E a palavra pretend, eu criei esse dicionário de falsos cognatos para o curso justamente porque tinha muita gente usando a palavra pretend, né? Que o pessoal fala, o que que vocês, eles perguntam, o que que você espera dessa vaga? Aí o cara, I pretend to work hard on the company. Não, 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 amigo, não faz isso. Então, aqui tem o dicionário de falsos cognatos também. E são muitos, gente. A gente pensa que é pouco, mas quando a gente vai ver, sim, são muitos. Esse aqui, esse dicionário de falsos cognatos, eles estão voltados para falsos cognatos que ocorrem muito numa entrevista de emprego, tá? Para quem fala português, que acaba confundindo essas palavras aqui. Então, eu separei aí algumas para vocês. Tá aqui na apostila para vocês não ficarem aí perdidos por causa de palavrinha sem saber. Outra coisa que eu falo também, pessoal, se você não tem certeza de como se diz a coisa em inglês, não inventa. Pesquisa como que fala, me pergunta, pergunta para alguém da escola, mas não inventa, tá? Tem gente que olha assim, eu não sei como é que fala tal coisa, mas eu vou falar assim mesmo, vai que eu acerto. Não faz isso não, tá? Vocês têm todo o suporte nosso aí, vocês têm acesso à internet, tem tudo. Então, não inventa palavra, não, tá? Se eu não sei falar aquilo, anota. Ó, isso aqui eu preciso aprender a falar. Anota ali, depois, numa oportunidade, pergunta pra mim, pergunta pra Titi Vivi, vai num GPT da vida, sei lá, mas não inventa palavra, tá, gente? Porque é aí onde vocês caem no falso cognato, tá? E aí, tem a página das considerações finais, mas ainda assim, nessa última página tem coisa útil. Porque aqui, ó, tem o link pro Kahoot, que é o teste do geralzão do curso mesmo. E aqui, ó, simule sua entrevista de emprego no QR Code abaixo. Então tem um simuladinho. Ele não é um completão, uma entrevista completa, mas ele é um simuladinho que ajuda bastante você a ter uma noção do ritmo da entrevista, tá? Nele você, assim que você abre ele, você já vai soltar o primeiro áudio fazendo uma pergunta. Você vai responder essa pergunta. Se você conseguir responder, você clica aqui que conseguiu. Se você não conseguir responder, você clica que não conseguiu. E aí ele vai soltar a próxima pergunta, tá? Ele vai fazer mais ou menos a ordem que eu faço do simulado no final do curso, tá? Esse recurso ele é muito bom, muita gente usa ele para quê? Ô, teacher, eu vou fazer aqui o simuladinho, eu vou gravar o fazendo, depois você dá uma olhada para mim como é que tá ficando? Excelente, pode fazer isso e me mandar, tá? Então, esse aqui vai ajudar bastante. Esse aqui é coisa que já é bom vocês começarem a acessar já desde o início, tá? Não precisa esperar eu falar para usar, não, tá? Até porque eu já tô falando para usar, ok?
E aí acaba a apostila, tá? Mas aí vocês vão ter áudios, vão ter. Inclusive, tem uma última coisinha aqui que eu tenho que mostrar pra vocês, que é um negócio que tá causando problema pra alguns alunos. Por quê? Eu falo que tem, eu mostro que tem, mas muita gente não acessa. Que é isso aqui, ó. Deixa eu só subir aqui pra finalzinho, que é a unidade E, 10 na pessoal, unidade 9. convidem os seus amigos, né? Amanhã, até amanhã, o Teacher Cadu já liberou essa aula aqui para a gente. A gente vai postar lá no grupo. Compartilhem, né? Manda para as pessoas que não tiveram oportunidade de estar aqui hoje. Chama para a gente ter uma turma boa, para ter uma troca boa, para que, né, a pessoa não chegue lá em outubro e procure saber para estudar. Por isso que a gente está começando hoje, né? Uhum, O nosso curso aqui, ó, metade, nós estamos na metade final aqui de agosto. Então, é setembro todinho dedicado. As entrevistas vão ser em torno do dia 20. Esse curso está programado para ele finalizar no começo de outubro, porque aí a gente tem um tempo mais tranquilo de fazer os simulados. Nos simulados, o teacher vai fazer a simulação com vocês e depois vai mandar o feedback, tipo assim, ó, aqui tá legal, aqui não foi bem legal, e aí você, se tiver tempo, né, pode repetir esse simulado. E aí a gente fica ali com umas 2 semaninhas sem aula para justamente ter tempo, né, das pessoas que forem chamadas para as entrevistas mesmo, pegarem aula particular para focar melhor aí no seu particular, né? uhum. Então, ó, já tem que começar plantando agora para a gente colher lá na frente. Bom, a outra, essa parte que eu queria falar sobre. Ela é o seguinte, a lista de perguntas específicas para a profissão. Porque, galera, a apostila, ela é geral. A apostila, ela é para todas as profissões que se enquadram aí, né? Ela é geral, então ela não vai ter vocabulário específico da profissão na apostila, não tem. Não tem pergunta específica da profissão na apostila. Mas eu preparei as perguntas específicas para vocês. Tem as perguntas específicas, tem vocabulário específico, só não fica na apostila, porque ela é geral, ela é para todo mundo. Pode Então, surgir perguntas novas também, viu, gente? Isso sim. aqui, ó, é uma construção de anos através de várias e várias entrevistas que vocês mesmos vão participando e vão comentando aqui conosco, né? Então, ó, Não é para você chegar lá com nenhuma resposta decorada, mas você precisa saber o caminho que cada resposta sua vai te guiar. Então, é você estar preparado e não decorado, pelo amor de Deus. exatamente. Mas aí o que acontece, pessoal? Cada unidade da apostila, ela tem um grupo de possible questions, são bem gerais, né? Como eu tinha dito. Mas a unidade 9 ela é para perguntas específicas. Então ali você consegue acessar uma pasta de perguntas específicas. Vou até ver se eu consigo mostrar ela aqui para vocês. Uhum. Olha aqui, Drive. Aqui, ó, possible questions. Tem aquele QR Code. Lendo aquele QR Code, vocês caem aqui, ó. Olha a quantidade de profissão aqui, ó. Isso aqui, cada um tem. Vamos abrir esse aqui, ó, de account, por exemplo. Tem o PDF, que através do PDF você consegue ver as perguntas específicas. E também, né, tem a dica de como responder. E além do PDF, a gente tem o áudio. Não, eu vou colocar um áudio exemplo aqui para vocês, ó, só para vocês verem aqui como que funciona. Accountant. 1. Can you describe your experience with financial reporting and analysis? 2. How do you ensure accuracy and compliance in your accounting practices? Basicamente isso. Então tem para todas as profissões aqui. Aí, de repente, tem hora que aparece, né, profissões novas, né? Então, tem muito aqui, mas pode ser que apareça uma diferente que a gente não tem aqui ainda. Então, é onde você tem que acessar lá o Drive, falar pra gente, ô Tite, não tem minha profissão, que aí você me fala com essa profissão e eu faço pra você aí o áudio e o PDF com as perguntas, tá? Então, é porque muita gente chega na entrevista lá, tem algumas perguntas específicas, e eles falam depois, não, não tem, não teve no curso. Tem, gente, tá? Tem. Então, fiquem de olho aí nos detalhes da apostila.
É, Bom, vamos só finalizar o slide aqui. Para finalizar o slide, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o curso, né? Que é aquele puxão de orelha prévio, né? Ó, nosso curso tem como objetivo preparar o aluno para a entrevista mostrando possíveis perguntas e as melhores formas de responder às mesmas, bem como nutrir o vocabulário para gerar uma resposta coesa e clara de forma objetiva. Estamos aqui para guiar o aluno para que consiga tirar o máximo de proveito da entrevista, portanto, não encorajamos respostas decoradas e nem roteiros. O objetivo das possíveis perguntas e sugestões de resposta é somente preparar o aluno para que responda de forma natural as perguntas contidas aqui e ou quaisquer outras que venham a ser feitas durante a entrevista. Para tal objetivo ser alcançado, recomendamos que o aluno faça o uso de todo o material disponibilizado pela escola, bem como a participação ativa das aulas teóricas e práticas. Por que que eu falo isso no início de todo o curso? Sempre vai ter aquele cara que não usa os materiais, não usa os recursos, que chega na hora da aula, quando chega uma hora de falar, que eu dou oportunidade de falar, todo mundo fica quietinho. Sempre tem, tá? E pessoal, não se aprende inglês calado, tá? Não dá. Vocês estão aprendendo a se comunicar. Como que você vai aprender a se comunicar se você tem vergonha de se comunicar? Não existe isso. Então, para quem já é mais tímido aí, tá chegando a hora de sair da zona de conforto, tá? E aqui tem alguns E nós depoimentos somos aí. teachers, né? Nós somos Exatamente. teachers, gente. A gente está preparado para ajudar lá com dificuldade. A gente quer isso, a gente precisa disso. Por exemplo, identificar aonde que você precisa melhorar para a gente poder te ajudar. Porque senão Uhum. não tem nem sentido a nossa função aqui, se você já viesse pronto. Então, assim, ó, se livre de todas as suas amarras, de todos os seus bloqueios e se jogue, né? Seja livre. E olha, não tem ninguém melhor que ninguém aqui, não, gente. Ninguém Tá tá aqui todo para mundo no julgar, a mesmo gente tá para barco, ensinar, né? né? Tá todo mundo aqui no mesmo barco, todo mundo aqui querendo aprender e se sair bem e se melhorar. E é isso aí, ó. Mas o fulano ali, nossa, fala demais. Que bom para ele, ótimo para ele. E você vai fazer o seu caminho também, porque é você treinando, você se falando sem vergonha, que você vai chegar igual o fulano. Use a experiência do fulano para te inspirar e não para te bloquear, beleza? Aqui, ó, que legal, você mudou o vídeo, né? Foi Ah, legal, você trouxe. tem vídeo. Sim, temos É, dois ele é vídeos agora. rapidinho, gente. Ele é rapidinho. Vamos assistir esse. Esse, gente, é o Eurim. Ele é o nosso aluno chileno. E ele, assim, nossa, foi muito legal, porque nossa, no currículo dele, meu Deus, tinha assim pouco tempo em cada empresa. Eu falei assim, nossa, eles não vão ver isso aqui com bons olhos. Então a gente guiou ele na construção da resposta dele, porque lá no Chile ele falou assim, Vivi, é porque aqui é muito diferente do Brasil. A gente não entra numa empresa para fazer carreira, aqui são contratos curtos de tempo, porque a maior parte aqui, acho que é tipo lavoura, essas coisas, sabe? Eu falei assim, então a gente tem que puxar isso para sua resposta, porque você já tem que começar respondendo, mas assegurando que esse é o estilo de trabalho do Chile, para que eles Uhum. não estranhem essa movimentação de empresa. E assim, gente, deu certo. Eu fiquei assim, que felicidade, porque ele confiou na gente, né? Ele não conhecia a gente E o Irving, na América Latina, o Irving, a ele gente está colecionou o novo. curso, né? Colecionou o curso nosso aí. Ele fez acho que uns dois job interview, né? Fez Dois o Job Interview, IELTS, fez IELTS, eu acho que ele fez Made Easy também. É. ele foi gracinha demais. E aí, gente, olha o vídeo que ele fez para mim. Quando eu recebi, eu fiquei tão emocionada. Tem como você soltar, teacher? Você Tem, tem. colocou como vídeo? Sim. Então põe aí pra gente. Deixa eu só compartilhar o áudio. Prontinho. É só alguns segundos, viu, gente? Hola, soy Erwin Caldera y hace poco recibí una oferta de trabajo de un empleador canadiense. Quería contarte mi experiencia y todo lo que significó este gran esfuerzo. En ViviWay English for You contamos con los mejores profesionales y la más calificada experiencia para hacer realidad el sueño de llegar a Canadá junto a tu familia. No dudes en contactarnos y te daremos la mejor asesoría para prepararte para tu entrevista y enfrentar con éxito los desafíos de lograr esta oferta de trabajo. Atrévete a hacer realidad tus sueños de vivir en Canadá junto a tu familia.
Con Vivi English Way Academy, el idioma deja de ser una barrera y se convierte en un puente hacia tu éxito. Gente, ele foi Alright. profissional demais nesse vídeo, eu achei legal E demais. tem a do Gênesis Muito também, ó. bom. Friends, estamos chegando aqui no final das entrevistas em Ipatinga e eu trouxe um friend aqui para falar com vocês, que ele acabou de sair da entrevista. Hello guys, how are you? Gênesis, conte pra gente como foi sua experiência. Olha, Vivi, a experiência foi surpreendente. Tudo aquilo que o curso da Vivi Way com o Tite Cadu nos passou lá sobre as possíveis questions foi o que caiu. Tranquilizou demais, deu aquela paz, aquela calma, porque você já vinha catequizando aquilo ali, porque vale muito a pena o curso da Vivi Way. Não estou falando que estou do lado dela, porque realmente me ajudou muito. E se eu conseguir ter um bom resultado hoje, graças a Deus e ao curso da Vivi Way. E o Rafael já falou que você arrasou. Ele falou que dos motoristas não teve ninguém melhor do que eu. Graças a Deus. A Deus, com certeza, primeiríssimo, eu até repeti, viu, gente? Mas é graças a ele, Amém. graças ao seu esforço, graças à sua esposa que está gravando esse vídeo, que veio te apoiar, Obrigado. viu, gente? A família, ela é o alicerce, Com certeza. tá? Então, assim como o Gênesis, acredite, gente, estou toda arrepiada, acredite em vocês, que vocês vão ter a oportunidade de vocês. E aí eu espero pra gente fazer um grande churrasco da grande família no Canadá. E começar o curso do IELTS com você amanhã. Show de bola, gente! Tamo Demorou! Então, ó, bye, O bye, Gênesis, ele estava Cia! falando lá um tempão. Eu falei assim: ah, não, Gênesis, deixa eu te gravar aqui, que tá muito legal você elogiando o curso. Deixa as outras pessoas que não tiveram acesso saber por Né? você aí. E o Gênesis, ele Gente, chegou no curso de entrevista cru. Ele chegou cru no curso de entrevista. Então, assim, depois ele saiu de lá arrebentando na entrevista. Isso foi excelente. Bom, legal, e pessoal, com ganhou a isso job foi offer dele. tudo que eu tinha para apresentar para vocês por hoje. Parabéns, Teacher Cadu, você arrasou. Thank E eu you. espero, Teacher, que você arrase com essas pessoas aqui também, viu? Que eu quero ver muito feedback positivo. Muita job offer que vindo por aí. E, gente, eu quero agradecer todos vocês pelo tempo que vocês se dedicaram aqui. Tenho certeza que, né, nessa 1 hora e meia aqui de conversa, gente, passou tão rápido. Vocês sentiram, gente? Eu nem senti, foi tão gostoso aqui o nosso bate-papo de hoje, que eu nem senti, o tempo voou mesmo. Espero, né? Espero que a maioria já esteja inscrito. Quem não se inscreveu, aproveite que ainda dá tempo. Amanhã a gente vai postar esse momento de hoje. Então, assim, quem tiver dúvida, precisar, pode mandar no telefone da secretaria, que amanhã as meninas estarão lá, Laila, para atender vocês aí com todo carinho, viu, gente? No mais, thank you very much e vamos, ó, rumo à nossa jornada aqui, que a gente tem um objetivo a conquistar, não é não? Ah, gente, cadê? Exactly. Quem vai tirar a nossa foto? No celular. Ana Lu, my cell phone, honey. Agora são dois, gente, aqui na minha casa. Uma girl e um boy. Eu sempre tiro uma fotinha para a gente postar no nosso grupo mesmo de entrevista. Então, ó, me dá um hello, dá um joinha aí, ó, que eu vou tirar nossa fotinha para marcar a visita nossa aqui, ó. Sorrisinho. Aí, ó, tá bonito. Ah, arrasou! Então, ó, see you on Wednesday, né? Aí, ó, a Teacher Vivi já não vem mais e eu vou deixar vocês, ó, em boas mãos, viu, gente? Com o Teacher Cadu. Teacher Cadu, mais uma vez, parabéns. Thank you very much. Thank you. Guys, thank you. Have a nice night. See you on Wednesday. Bye, Bye bye, guys. bye. Vejo vocês na quarta-feira. Thank Goodbye. you. Bye bye. Good See night. ya. Bye Good bye. Good night. night.